Boa tarde a todos. Hoje teremos mais um episódio do podcast Conversar, conversas com economistas e intelectuais importantes brasileiros. Hoje temos o privilégio, a honra de receber o professor Samuel Pessoa, a quem eu considero, eu e a FGV de São Paulo, do Rio, um dos mais importantes economistas brasileiros. Muito obrigado, professor Samuel, de estar aqui no nosso podcast, que é novo, mas já está fazendo um sucesso pela qualidade, não do entrevistador, mas da qualidade dos entrevistados. Um privilégio para nós tê-lo aqui, e vamos contar com a participação do empresário Luiz Gorenstein, do Conselho Econômico da Fiesp, né? Que vai fazer a primeira pergunta. Boa tarde a todos. Samuel, nós resolvemos o constrangimento externo, acabamos com a hiperinflação e ficamos com crescimento medíocre. Eu queria que você desse os teus palpites, eu vou dar os meus rapidamente. A Constituição de 88 e o Estado brasileiro muito grande, mas eu quero ouvir você. Eu acho que tem uma questão macro que está mal resolvida, está associado com o Estado, que é uma taxa de poupança muito baixa. Uma taxa de poupança muito baixa. A gente pode financiar externamente, então, em princípio, não deveria ser uma restrição, mas é muito difícil usar poupança externa com peso muito grande, né? É importante ter uma poupança doméstica um pouco maior para a necessidade de financiamento ser mais compatível com o tamanho da economia brasileira e a gente se financiar a custos mais razoáveis. Evidentemente, se a gente consegue ter um desenvolvimento institucional melhor, reduzindo o risco do país, isso ajuda. Mas então eu diria, tem uma questão macro, são escolhas que a sociedade fez que redundam numa taxa de poupança muito baixa, que é um limitador macro, mas além do limitador macro, eu acho que os maiores limitadores estão na parte microeconômica, que condicionam uma baixa evolução, um baixo desempenho da produtividade do país. E aí acho que esse baixo desempenho da evolução da produtividade do país, ele tem dois conjuntos de fatores. Fatores que estão embutidos nas pessoas e o entorno, qualidade do marco regulatório institucional que permite que a economia opere. O que está embutido nos fatores, nas pessoas, são todas aquelas características que estão associadas à qualidade do capital humano. A gente sabe que você tem as habilidades cognitivas, o que a gente aprende na escola, o conhecimento formal, mas além disso, as habilidades socioemocionais ou não cognitivas, a capacidade de aguentar a frustração, capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de cálculo prospectivo, todas essas habilidades, elas não são inatas. A gente desenvolve também na escola. E os estudos que eu conheço mostram que metade da produtividade, da diferença de produtividade que existe entre o Brasil e os países ricos, metade dela pode ser atribuída a fatores que estão embutidos na pessoa. E a outra metade são os fatores externos às pessoas, que estão essencialmente ligados à qualidade no marco legal e institucional de uma sociedade. Então, eu diria, a gente tem um constrangimento macro importante, que é a baixíssima taxa de poupança, que acaba redundando em juros muito elevados, como um fenômeno de equilíbrio, e temos na dimensão microeconômica, nós temos um sistema público de educação que produz uma força de trabalho com uma baixíssima qualificação formal, tanto nas habilidades cognitivas quanto nas não cognitivas, e temos um marco legal institucional que torna o entorno, o ambiente econômico muito difícil para a atividade produtiva. Samuel, você é um grande analista da economia brasileira e também um grande analista das personalidades, né, dos policymakers. Eu ia te fazer uma pergunta sobre o Fernando Haddad,
então já fica stand-by essa pergunta. Mas eu queria antes, eu estou lembrando que você fez uma palestra maravilhosa no Centro Mangaba, analisando o Celso Furtado. Se você pudesse Claro. fazer, não precisa daquele tamanho, mas enfim, em síntese, a tua abordagem. Bom, eu acho que o Celso Furtado, ele é o economista brasileiro mais influente de todos os tempos. Acho que não tem nenhum profissional de economia com o peso que ele tem para a formulação da política econômica e para a leitura que nós temos de nós mesmos, né? O livro dele, Formação Econômica do Brasil, foi publicado em 1959, né? É ainda um livro muito lido, muito vendido. Véio. É uma coisa impressionante. Eu acho que o Celso, ele é o grande cara da geração dele, do tempo dele. Ele expressa as qualidades e as deficiências do tempo dele. E eu acho que a grande acho que ele leu, como o tempo dele leu, a questão do subdesenvolvimento de forma errada. Eles não entenderam, ou pelo menos aos olhos de hoje, aos olhos do que a gente conhece hoje, eles entenderam de forma equivocada o subdesenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? Eles tinham, e o Furtado é um grande cara dessa geração, ele é o melhor disparado entre o Brasil, e é um cara de nome, nessa geração, de nome internacional. O que eu estou falando dessa geração? Estou falando o seguinte, a primeira geração que se formou depois do Keynes, e foi a geração que viu a reconstrução da Europa. E viu um enorme sucesso com o Plano Marshall, um continente todo ele destruído, e rapidamente voltou a ser um lugar desenvolvido e tal. E essa geração teve um diagnóstico do subdesenvolvimento que foi essencialmente macroeconômico, que é um diagnóstico parecido com o que o Keynes deu para a questão do ciclo econômico. Tem na edição de 60 anos de aniversário da publicação da Teoria Geral, tem um prefácio numa das edições do Paul Krugman, que é um dos maiores economistas vivos, prêmio Nobel, keynesiano, um cara absolutamente brilhante, com contribuições fundamentais em comércio internacional, finanças internacionais e geografia econômica. E o Krugman escreveu assim, olha, o Keynes, talvez ele tenha dado sorte de ter se deparado, provavelmente, com um único problema de ciência social complexo que tinha uma saída simples. Ele deu sorte. Né? Você estava lá na Grande Depressão, tinha uma taxa de desemprego gigantesca e o mercado não corrigia aquilo, e a gente sabe que não corrige mesmo. O Keynes foi hiper convincente. E aí o Keynes percebeu, olha, o mercado não corrige, tem desemprego de fatores, pau na máquina. Vamos fazer política fiscal, monetária, gastar, e a gente sai desse buraco. E funcionou. Ele mostrou que tinha uma falha de mercado, tinha um problema de composição, e o ponto é que, no pós-guerra, todo mundo queria ser o Keynes do subdesenvolvimento. Assim, da mesma forma que Keynes, com a macroeconomia, percebeu que tinha um defeito de funcionamento, é como se tivesse um motor, a expressão que o Paul Krugman usa, é como se tivesse um motor, que o motor de arranque está quebrado. Então vai lá, troca o motor de arranque e põe o carro para andar. Era um pouco isso que era a política fiscal e monetária. Ou troca as velas. Troca as velas, dá uma limpeza de vela e vida que segue. E aí você resolveu o problema. Então o problema parecia complexo, mas você faz uma coisa simples lá, mexe lá. E todo mundo queria ser o Keynes do subdesenvolvimento. Então olhar para o subdesenvolvimento e localizar alguma falha de mercado. A gente sabe que nessa hora, nesse momento, o primeiro grande cara que apareceu, sendo o Keynes do subdesenvolvimento, é o Rosenthal Rondin, que até ganhou tenure no MIT por conta disso, com aquele trabalho que ele publicou sobre subdesenvolvimento nos países da periferia da Europa, que era a ideia de que você tem complementariedades na demanda, e se você fizer o big push, investindo simultaneamente em todos os setores, você consegue gerar um equilíbrio rico de desenvolvimento contra um outro equilíbrio ruim.
Então, na visão do Rosenthal-Ronan, você tinha duplo equilíbrio e a macroeconomia da superação do subdesenvolvimento e achar esse duplo equilíbrio. E o Furtado, junto com o Arthur Lewis, né, os dois desenvolveram um modelo mais ou menos simultaneamente, apesar de fato, a versão do Lewis ser mais acabada, mais bem escrita e publicada no Jornal Internacional. Que também ganha o prêmio Nobel, né? Que ganhou o prêmio Nobel em 79, dividiu com um grande crítico dele, que é o Theodor Schultz, que é bem interessante. A comunidade foi justa, pegaram os dois grandes, um muito crítico do outro, com visões opostas. Eu acho que, a longo prazo, o Schultz ganhou o debate com o Lewis, mas dois grandes pensadores. E o Lewis tem o mesmo modelo que o Furtado tinha na cabeça dele. Tem até uma famosa carta que o Furtado escreveu para o Loyosa, que é um economista chileno, eu acho, que trabalhava com ele na CEPAL, o Furtado se lamentando. Loyola Vasquez, né? Eu acho que sim. Furtado, eu não sei se é chileno ou mexicano, agora estou em dúvida. Mas é Loyola Vasquez. E estava lá na CEPAL, era colega do Furtado, e o Furtado se penitenciando de não ter escrito de uma forma mais sistemática, tal, as ideias que ele estava desenvolvendo na CEPAL, que são absolutamente muito parecidas com as do Arthur Lewis. Né? E ele teve a sorte, dentro dessa tua análise, ele teve a sorte, o Furtado, de transitar no Trinity College, né? E sofrer influência da Joan Robson, para se deparar com o Keynes e mergulhar a leitura. Mas eu acho que aí ele já estava formado, sabia? Porque isso foi em 1958. Uhum. E o grande modelo dele, ele expressou primeira vez... Você acha que ele desenvolveu já lá com Maurice Biel, lá na França? Não, acho que também não. Acho que também não. Aí eu não, porque você lê a tese de doutorado... ele vira economista mesmo, porque a formação é em Direito. É em Direito. Ele faz o doutorado com Maurice Biel na França. Exatamente. Doutorado relâmpago, né? 2 anos, uma coisa incrível. Sim, impressionante. Mas se lê a tese de doutorado dele, não tá o Furtado lá. Aquela tese de doutorado dele é muito, muito interessante, mas é muito em cima do Caio Prado. E, na verdade, se você lê o Formação de 59, ele é diferente do Caio Prado. A gente pode até discutir quais são as diferenças. Mas essa diferença ela foi gestada entre a tese 59 e elas estão muito claras no livro Economia Brasileira, que é a prévia dos 2 grandes livros que ele escreveu. Os 2 grandes livros que ele escreveu foi Formação e o Economia, Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. Um ele publicou em 59, outro ele publicou em 61, mas as ideias desses 2 livros já estavam praticamente prontas no livro de 54, Economia Brasileira, que é exatamente o ano da publicação do artigo do Arthur Lewis. E o modelo do Lewis está lá no Economia Brasileira, no meio daqueles capítulos todos. E já tem ainda que os rudimentos de uma abordagem de dependência em 54. Tem. Ainda que rudimentar. Aí pode ter. Aí eu acho que é mais difícil, mas de fato, você pode localizar. Acho que a primeira vez que ele usa o termo dependência está numa daquelas conferências que ele deu como chama aquela instituição que pensava o Brasil nos anos 50? ISEB. Acho que a primeira vez que ele usou o termo dependência está nas conferências dele para o ISEB, mas não tenho certeza aqui. Mas o ponto voltando à nossa questão, é que o Furtado fazia parte dessa grande onda que eram as pessoas que queriam ser o Keynes do subdesenvolvimento. Achar lá o motor de arranque que a gente vai arrumar na economia para encontrar o equilíbrio bom e a gente superar o subdesenvolvimento da mesma forma que a Europa conseguiu fazê-lo na reconstrução no pós-guerra. E isso, vale bem dizer, isso não era a época heterodoxia. Isso era ortodoxia. Isso estava no Banco Mundial, estava nas universidades. E o Furtado ia mais pelo fundamentalismo do capital, como Arthur Lewis. Você tem uma coisa que é parecida com o desemprego de fatores. O Keynes conseguiu achar aquela saída simples para o problema do ciclo econômico, porque você tinha desemprego de fatores. Né? Sobrava capital, sobrava máquina, eu gasto, todo mundo começa a gastar, o Estado estimula a demanda agregada, as pessoas gastam e a economia cresce apoiada nos próprios calcanhares, uma coisa que não seria possível, mas nesse caso é possível, porque a fonte é o desemprego aberto.
tanto no Arthur Lewis como no modelo Furtado, a falha de mercado era o desemprego escondido, o subemprego que existia nos países subdesenvolvidos e de renda média baixa. E a ideia era que com o capital, com o investimento, a gente conseguiria mobilizar, resolver essa falha de mercado, que era esse subemprego, esse desperdício de fator de trabalho, e conseguir superar o subdesenvolvimento. E aí acho que e essa era a visão do Banco Mundial até final dos anos 70. Então, mas essa visão foi revista. E essa visão foi revista porque, ao contrário do problema cíclico, a gente se convenceu que superação do subdesenvolvimento não é um problema macroeconômico. Como eu deixei claro para minha resposta com o Luiz, eu até reconheço que no Brasil hoje a gente tem algumas restrições macroeconômicas importantes. Acho que a grande delas é a deficiência de poupança, mas os nossos maiores problemas na superação do subdesenvolvimento, da saída da armadilha da renda média, é microeconômica. Uhum. E esse foi um aprendizado que a gente teve a partir dos anos 80. Que é o subdesenvolvimento é um fenômeno microeconômico, é um fenômeno de governança, é um fenômeno de regras, é um fenômeno de protocolos, não é um fenômeno macro. E nesse sentido eu diria, o Furtado, como toda a geração dele, estava errada. Eles apostaram no cavalo errado. Era meio... Assim, se eu tivesse lá, eu não faria melhor. O Furtado era o melhor cara, eu não conseguiria ser nem perto dele. Mas, então, é um erro que eu atribuo à geração. E eu acho que era quase impossível, com o impacto das ideias do Keynes, com aquela coisa maravilhosa que foi a teoria geral e o impacto que aquele livro teve na formulação da política econômica e na superação ou na mitigação das desacelerações cíclicas e do problema de desemprego, que aquela ideia não fosse transposta para a superação do subdesenvolvimento. E a gente ficou, de certa forma, sequestrado pelo Keynes uns 30 anos. Como ele fala na introdução, no prefácio da teoria geral, né, que muitas vezes os policymakers estão sequestrados por um velho economista. As teorias de economistas pretéritos. Ele foi um economista pretérito, eu diria, que entre 1950 e 1980 sequestrou todo o campo de desenvolvimento econômico, e esse campo ele só começou a evoluir quando ele conseguiu abrir mão do Keynes. Agora, interessante, Samuel, maravilhosa a tua análise. Agora, interessante que é no bojo da CEPAL, onde transitou o Celso Furtado, transitou e teve uma participação importantíssima, é lá que surge, de uma certa forma, uma revisão da abordagem do Furtado e do Prebisch, que é a visão do Fernando Henrique do Faleto, expressa no livro Dependência e Desenvolvimento na América Latina, né? Como é que se analisa a teoria da dependência não na vertente marxista de Rui Mauro Marini, André Gunder Frank, na visão de FHC? Como é que se analisa? Eu acho que a versão mais sofisticada, na versão marxista eu acho muito pobre. Porque a versão marxista ela tem como ponto de partida uma certa exploração econômica do comércio desigual e tal. E aí, gente, exploração econômica a gente consegue medir. Vai lá ver o que as multinacionais fazem, ver o que tem na balança comercial, ver a conta de rendas que os países cobram. E a gente não vê exploração. Assim, exploração econômica não existe. Eu já estudei bastante Brasil, já olhei dívida externa, já olhei balanço de empresa multinacional. Não existe nenhum mecanismo sistemático, nunca existiu, nenhum mecanismo sistemático de transferência de renda do Brasil para potências estrangeiras. Assim, a gente nunca foi explorado por ninguém. Na verdade, nisso as elites brasileiras foram bem competentes. A gente sempre se defendeu bem. Então, a vertente da teoria da dependência marxista não é uma bobagem, porque é logicamente consistente, mas não tem nenhuma validação empírica. Então, a vertente do Fernando Cardoso e Faleto me parece mais sofisticada, ela é sociológica, ela não me parece ser econômica, portanto eu tenho até um pouco mais de dificuldade de elaborar, porque não é minha área.
Mas ela, por outro lado, é menos falseável. Né? Quer dizer, eu consegui ler as versões mais marxistas e elas são mais falseáveis. E elas são falseadas facilmente. Você rejeita aquilo porque tem um monte de predição naquelas teorias que estão simplesmente erradas. Quer dizer, as pessoas que escreveram esses livros, essas coisas, não se preocuparam em olhar os dados com o mundo real. Fizeram uma construção puramente teórica, logicamente consistente. A versão do Fernando Henrique, inclusive tem um cientista social de Stanford, Paquitan, tem um nome, esqueci. Sim. Eu já li o livro dele. Sim. Ele escreveu um livro todo batendo na versão da dependência do FHC. Paquiar. Você já viu esse livro? Já. E ele não bate na outra. Porque ele disse, olha, essa aí pelo menos é falseável, posso não gostar. Enquanto o problema da versão Cardoso-Faleto da teoria da dependência é que você não consegue pegar ela com a mão. Ela é fugidia. Mas é sociológica, a sociologia tem outros métodos, né? Não sei se faz sentido a gente imaginar proposições passíveis de serem falseáveis sendo produzidas por um pensamento puramente sociológico. Eu acho interessante porque tem a questão que está muito a ver com o trabalho depois, né, entre a dependência e a tese de doutorado dele, que é sobre escravidão no Brasil meridional, né? O FHC escreveu muito sobre empresários brasileiros. Tem uma produção, era uma empresário preocupação. Industrial e desenvolvimento econômico. Bresser Pereira também tem textos. Era uma preocupação, porque as pessoas estavam vendo que o desenvolvimento capitalista no Brasil era ser difícil, porque não tinha classe social para viver. Era um capitalismo que ninguém queria construir, né? Não tinha uma classe social. Então, acho que a versão Cardoso e Faleto da teoria da dependência é uma maturação dos trabalhos de Fernando Henrique depois do doutorado. E eles conseguem captar, até porque não a CEPAL teve uma miopia, mas é porque o fenômeno não estava explicitado, como Dependência e Desenvolvimento é de 1968, 69, a publicação é 69, eles conseguem captar, aliás, o capítulo 4, né, a internacionalização do mercado interno, eles conseguem captar aquele processo de migração das multinacionais, não era esse o nome, para a periferia. Coisa que a CEPAL não enxergou porque não tinha acontecido ainda, né? E esse é uma sacada legal, né? Porque a CEPAL... E porque a CEPAL era muito fundamentalista de capital, né? Do capital. Sim. E a origem do capital não era muito importante. Se você suprisse a falta de capital e acumulasse capital no setor moderno, você superaria o subdesenvolvimento, independente de quem tocasse aquele capital. Essa era a visão que está lá no modelo do Arthur Lewis, está lá no Furtado também. Enquanto lá no FHC, você tem aquela questão dos grupos econômicos. Olha, eu não acho que o diagnóstico de subdesenvolvimento do FHC esteja correto. Quer dizer, por um lado, se a gente olhar a ditadura militar, eu acho que ela contradiz a teoria da dependência do FHC. Você teve na ditadura militar uma elite organizada que tinha um projeto para o Brasil e aplicou, implementou o seu projeto de superação do subdesenvolvimento. E o ápice desse momento é o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento do governo Geisel, que gerou uma indústria aqui dentro que nos tornou quase que autossuficiente em tudo. Portanto, não me parece que aqueles gargalos de cooptação das elites, que era do que eu consigo entender, eu acho aquele texto do FHC super mal escrito, acho difícil a beça de entender, mas do que eu consigo depreender com a minha formação, a impressão que eu tenho é que a forma como a ditadura militar organizou a formulação da política econômica e a formulação da política de superação do subdesenvolvimento aqui no Brasil contradiz a teoria da dependência. Uhum. Nós tivemos uma elite e uma classe social que implementou e que numa dimensão foi bem sucedida. É só nós pegarmos Economia Brasileira em Marcha Forçada, do Antônio Barros de Castro, pegar o primeiro ensaio daquele livro. Outro dia eu fiz isso, eu reli o último parágrafo do primeiro ensaio daquele livro. Dá frio, porque assim,
O Antônio Barros de Castro é provavelmente o economista heterodoxo mais brilhante que a gente tinha. Ele que ele escreve com Francisco Eduardo, o Dudu, né? É ele e o Dudu, né? Mas o primeiro ensaio é só dele. É verdade. O segundo ensaio é só do Dudu. E o terceiro ensaio é dividido pelos dois. É verdade. E o grande ensaio daquele livro é o primeiro. É o primeiro. Antônio Barros de Castro é um cara muito bom, né? Com contribuições em história econômica, artigos belíssimos. Na minha humilde opinião, acho que é o grande heterodoxo que a gente Foi aluno tem. do Karl Popper, né? Eu não sabia disso. Foi aluno do Popper na London School. Eu senti muito a morte do Antônio Barros de Castro. Ele morreu bobamente, jovem. Caiu uma laje em cima na dele, cabeça. uma coisa absurda. Da casa dele, né? Da casa dele. Só o Brasil que perde uma cabeça daquele poder nessas muito bem circunstâncias. lembrado, bem lembrado. E, agora, se você ler o último parágrafo do primeiro ensaio, ele fala o seguinte sobre a indústria. Ele diz, a indústria está instalada no Brasil. É verdade que a gente precisa saber em que medida essa indústria vai conseguir, essa indústria do paradigma tecnológico da eletromecânica, vai conseguir responder ao desafio, que é um desafio, mas estimula também, ele põe estimula grifado, do paradigma tecnológico da eletrônica, mas essa indústria pode ser chamada de tudo menos de uma indústria de um país subdesenvolvido. Então, na cabeça do Antônio Barros de Castro, a gente tinha superado o subdesenvolvimento, lá no início dos anos 80. Aí era questão do resto a gente acabar se desenvolvendo, mas a gente já tinha uma estrutura produtiva e um parque industrial autônomo e equivalente a de uma economia desenvolvida. Ora, ele errou fragorosamente. Errou, é só olhar o que aconteceu no país depois. Agora, por que ele errou? Ele errou, um cara inteligente como ele errar é porque ele está com os óculos errados, não é um problema do cérebro dele. Ele se acostumou a olhar de um jeito e ele faz parte dessa grande onda que pegou todo o pensamento econômico, ortodoxo e heterodoxo, igualmente, de procurar o Keynes do subdesenvolvimento, de olhar o problema de superação do subdesenvolvimento como um problema macro. E aí ele viu esse problema resolvido. E o problema é que superação do subdesenvolvimento é um problema micro, é uma questão institucional muito mais profunda. Samuel, você é um dos caras que melhor analisa e critica a visão desses autores e destaca a ausência da preocupação com a educação. Se você pudesse fazer uma digressão rápida, ainda que... Claro, com certeza. Quer dizer, quando a gente pega a tradição furtadiana, que é a tradução mais forte que a gente tem do pensamento heterodoxo no Brasil, e como eu disse, nos anos 50 não era heterodoxia, era o mainstream, é uma visão fundamentalista do capital. Então, você tem desemprego escondido ou subemprego, e um processo de acumulação de capital consegue produzir uma transformação estrutural, por isso que essa tradição cepalina é chamada de estruturalista, e promover um processo de alocação de trabalho do setor de baixa produtividade para o setor de alta produtividade, e isso faz a superação do subdesenvolvimento. Ora, note que nessa descrição que eu fiz, o subdesenvolvimento está fora das pessoas, né? Porque a superação do subdesenvolvimento ocorre acumulando coisas tangíveis, máquinas, tal, estruturas, que são coisas que estão fora das pessoas. Então, Furtado ele não percebeu, ele toda a geração, que mais difícil do que acumular as coisas intangíveis é dotar o ser humano daquelas habilidades cognitivas e socioemocionais que são determinantes para superar o desenvolvimento. Isso é interessante porque, nesse momento, a sociologia brasileira ela tem uma visão que, do ponto de vista da economia moderna de hoje, é muito moderna. O que eu estou me referindo aqui? Até o próprio Florestan Fernandes. Estou me referindo ao Florestan, especificamente, né? Quer dizer, especificamente. Esse eu não conheço extensamente Florestan. Florestan escrevia muito. No meu entender... Eu fui aluno dele na PUC. No meu entender, ele escrevia mal a beça muito, também.
Mas ideias muito interessantes. E Integração do Negro em Sociedade de Classes, eu não acho que é um livro marxista. Para mim, é um livro bem careta, que qualquer economista lê aquele livro entende. Porque o que o Florestan está dizendo naquele livro? E é isso que o Furtado, que é economista, e os economistas da época do Furtado não perceberam. A impressão que dá é que eles não leram o Florestan ou não levaram a sério, não acharam que era profundo. Acho que não leram. O que o Florestan está dizendo é que a Constituição, isso é marxista, a Constituição de um mercado de trabalho moderna é um processo histórico. Né? A gente não saiu da savana africana 100 anos atrás, 100 mil anos atrás, conhecendo trabalho livre, contrato de trabalho, salário, contrapartidas que o trabalhador tem que oferecer para o seu empregador como contrapartida ao salário, ao contrato de trabalho. Essas coisas, na Idade Média, não existia. Na Idade Média, o trabalhador na Europa ele era proprietário dos meios de produção, ele produzia e gerava um excedente que ele pagava para o senhor feudal. Né? Quer dizer, as relações de trabalho eram muito diferentes. Né? A relação de trabalho contratual no mercado de trabalho, numa economia moderna, é alguma coisa totalmente, é um processo histórico que ocorreu numa certa circunstância, é datado, e que envolve um processo de aprendizado de todas as partes, inclusive da força de trabalho. Ou seja, não é... O trabalhador não nasce pronto, ele tem que ser treinado, ele tem que ir para a escola formal. Faz parte da constituição de um mercado de trabalho capitalista moderno, com relações impessoais, escola formal. E o que o Florestan diz é assim, olha, os brasileiros autóctones, e aí se refere aos negros, mas você pode olhar não só os negros, mas brasileiro livre, seja ele caipira, seja ele sertanejo, seja ele... caboclo. Uhum. Este brasileiro, que foi produzido num processo belíssimamente descrito no Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, né, porque o Furtado, a grande obra dele, os primeiros 2/3 dele é a construção do subdesenvolvimento brasileiro, e o último terço é a construção do desenvolvimento brasileiro. Sim. Porque o Brasil começou moderno, com cana-de-açúcar lá no século XVI. Era a maior renda per capita do mundo, ele mostra isso. E a gente foi ficando atrasado. E essa construção desse subdesenvolvimento brasileiro, que é um fenômeno secular, durou 3 séculos, construiu o povo brasileiro. Aquele povo do Darcy Ribeiro. Os sertanejos, os caipiras, os caboclos. E do próprio Oliveira Viana, né? Exatamente. E é desse brasileiro que o Florestan está falando. Que está dizendo, olha... Por que o europeu chegou e conseguiu progredir, conseguiu um emprego? E ele está dizendo, não é preconceito. É que o europeu que chega, ele já chega prontinho para esse mercado de trabalho moderno. Ele já chega Samuel, eu vou te interromper, eu estou encantadíssimo. Eu vou até, Edu, claro, com remuneração, dá para estender? Você tem problema de horário? Tem. Só às 6h30? Você não consegue, eu te dou um over até às 7, porque eu estou encantado. O professor Marcelo começa às 7. Ah, o professor Marcelo. Então eu já quero marcar outra, porque tá uma coisa, tá uma joia, tá uma coisa, mas nós não vamos. Então fica combinado aqui já, registrado que você volta, tá? Tá maravilhoso, mas continua, perdão. Desculpa. O Florestan estava dizendo isso no Integração do Negro em Sociedade de Classes, que, essencialmente, o brasileiro homem livre, que foi produzido ao longo daqueles 300 anos, ele era uma pessoa que ainda não estava preparado para relações capitalistas de mercado de trabalho impessoais, contratuais. Impessoais e contratuais. E o europeu que vinha estava mais preparado, porque o processo de formação dessas instituições estava mais avançado na Europa. Porque também, na Idade Média, não tinha, mas tinha ocorrido um processo que preparou. E faz parte, como eu disse, desse processo a questão da educação. O que é muito... E o Furtado não escreve isso. Furtado não escreve isso. Menos em um lugar, Zé Márcio. E aí para mim, dos maiores mistérios da história do pensamento econômico brasileiro. Uma tristeza que o Mauro Bojanovski nos deixou,
dos grandes historiadores das ideias econômicas. Meu amigo pessoal e seu também. Do mundo. Né? O Mauro era um nome internacional reconhecido no mundo. Foi presidente da Associação Internacional, quer dizer, um cara outstanding completamente. E um dia eu fiz assim, Mauro, como que é possível? Porque é o seguinte, você pega a obra do Furtado, e a obra do Furtado é muito longa, porque o Furtado era prolixo. Ele escrevia um pouco demais, poderia ser um pouco mais resumido. Mas você não vê a questão da educação. Mas aí tem um texto maravilhoso, acho que é dos melhores textos que Furtado escreveu na vida dele. Foi logo antes de ir para Cambridge. Né? Tinha um ditador na Venezuela, contratou um serviço para o Prebisch, junto à CEPAL, para fazer um diagnóstico econômico. A CEPAL mandou o Furtado. Furtado tinha uma capacidade de trabalho absurda, assim, maluca. Ele chegava lá com um dinheirinho da CEPAL, contratava 3 ou 4 assistentes, não tinha computador, não tinha Excel, não tinha nada, trabalhava que nem um camelo, capacidade de trabalho boçal. Brutal. E 3 meses depois ele produzia um relatório com a economia venezuelana inteira no relatório, cheio de número, de dado, de informação. E ele produziu um... Já os fragmentos até da doença holandesa lá, né? Tá lá, claríssimo. Tá lá, doença holandesa, o trabalho original do Corden, acho que é de 63 ou 66, não sei, né, que deu nome ao problema, sim, né, mas a já valorização do campo. Não, tá lá inteiro, todas as letras. E, aliás, foi esse fenômeno, aliás, que fez com que esse trabalho ficasse desconhecido. Esse trabalho tem 2 coisas geniais nele, que é percepção do Furtado desse problema de doença holandesa. E a segunda coisa é que ele, na Venezuela, naquelas circunstâncias, ele faz diagnóstico de educação. Como nunca ele veio a fazer depois. Faz como os economistas que estavam na época dele, começando a pensar nisso, o Theodor Schultz, o Gary Becker e o Jacob Mincer, os 3, no final dos anos 50, e está lá o Furtado, em 1958, na Venezuela, olhando para a deficiência escolar de escola fundamental da Venezuela, do mesmo jeito que os teóricos do capital humano estão olhando. Esse texto, por que ele ficou esquecido? Porque a CEPAL produziu o texto, mandou lá para o ditador leu, viu o problema do câmbio, não gostou. Parecia que tinha um erro de formulação de política econômica, câmbio muito valorizado, e respondeu mal ao texto. Não gostou. O Prebisch, que era um homem habilidoso, político, que percebeu que era melhor esquecer o texto. Então, tirou o texto da biblioteca da CEPAL. Né? Não tinha site, mas tirou lá engavetou o texto. Ficou uma versão, ou algumas versões circulando na Venezuela. Aí a Rosa Freire, que é a esposa do Furtado e que toma conta do acervo, há uns anos atrás, acho que 2007, 2008, achou uma versão, acho que o manuscrito em português do texto, descobriu um texto maravilhoso, conhecido, foi fuçar, descobriu que tinha uma versão em espanhol no Banco Central venezuelano, que inclusive foi doada para a Biblioteca Eugênio Goudin, da Universidade Federal, do Instituto de Economia da Federal do Rio de Janeiro, está lá esse exemplar. E aí, quando eu vi isso, eu fiquei embasbacado, disse, meu Deus do céu, como o cara chegou lá na Teoria do Capital Humano? Por que ele esqueceu? Por que um ano depois, quando ele está lá em Cambridge escrevendo Formação Econômica do Brasil, estudando o subdesenvolvimento brasileiro, ele esqueceu desse tema? Assim, essa é uma pergunta dificílima. A minha resposta é que, se ele levasse as últimas consequências, o que ele tinha visto de educação na Venezuela, ele teria que repensar todo o mindset dele, que é esse mindset de olhar a superação do desenvolvimento com enfoque keynesiano, com enfoque macroeconômico, com enfoque que é exterior às pessoas. Entre rever toda a visão de mundo dele, ou esquecer aquilo que ele tinha escrito sobre a Venezuela, era menos dramático
Essa segunda ele acabou... E agora tem um esquecendo esse elemento que insight da dele. trajetória política dele, da vida pessoal, é que após essa, se me corrija se eu estiver errado, após essa publicação, esse estudo na Venezuela, ele passa a ser policymaker aqui, né? E depois aí vem a ditadura. Então ele, quer dizer, ele não teve condições de, entendeu? Você tem razão, porque o Furtado... Porque ele vira ministro do planejamento. Planejamento. Né? Não, é assim, ele volta da CEPAL, ele volta de Cambridge, porque o Furtado, ele é um grandíssimo intelectual, publicou a beça, mas eu acho que não era o que ele gostava. A ditadura teve um impacto imenso na vida dele, e a ditadura foi muito injusta com o Furtado. Foi muito injusta. Ele talvez foi um dos intelectuais... Isso eu ouvi da boca dele, né? Privou a oportunidade dele lecionar aqui. Ele nunca lecionou aqui. Mas ele gostaria mesmo de ser formulador de política econômica aqui. Sim. O Furtado era um homem de ação. Era. Mais do que um intelectual. Ele foi um intelectual porque o auge da vida dele... Tanto é verdade que ele diz na entrevista que ele dá para mim que a cobrança que é feita, que ele tira o Caio... Para corroborar isso que você está dizendo... A entrevista que ele dá, ele usa o Caio Prado na tese orientada pelo Maurice Bier. E na formação econômica do Brasil não aparece Caio Prado, que era marxista e tal. E ele diz, olha, ele tem a honestidade intelectual de dizer o seguinte, olha, eu tirei mesmo. Eu tirei porque eu queria ser policymaker e eu usar um marxista na coisa. Tá dito lá na entrevista dele, entendeu? Para corroborar que ele queria ser um homem de... Mas, na verdade, ele não é só que ele tirou o Furtado. O Caio Prado. O Furtado tirou o Caio. Ele superou o Caio. Posso até elaborar aqui em que ponto específico que ele superou o Caio. E eu acho que, nesse sentido, tem uma quebra muito grande entre a formação e a tese de doutorado. Que é o seguinte, né? O Caio Prado, o que é a narrativa que o Caio Prado conta para o subdesenvolvimento brasileiro? É uma narrativa, inclusive, que foi recuperada recentemente por historiadores econômicos americanos. É aquela coisa de colônia de ocupação, colônia de povoamento, povoamento e de exploração. Nós seríamos colônia de exploração, os Estados Unidos seria Canadá, Austrália, Nova Zelândia seriam colônias de povoamento, e aí você gera uma desigualdade menor, você gera uma dinâmica política mais favorável. E, portanto, este mundo é um mundo em que o subdesenvolvimento ele está dado lá do ponto de partida. Assim, começou errado, não tem mais jeito. Assim, vai ser muito difícil achar o caminho certo. Essa é a leitura do Caio Prado, que está lá na tese de doutorado do Furtado. Essa é a leitura do neo-institucionalismo moderno, Sim. do Engelman e Sokolov, de um monte de outras pessoas, do Acemoglu, John Hobbes, o Robson, que escreve com Acemoglu. É a mesma leitura, a mesmíssima leitura, mas essa não é a leitura do Furtado do Formação Econômica do Brasil. Então, na verdade, porque para mim, o Formação ele tem 3 partes, e nesse sentido eu tendo a discordar do Bielchowski. Para o Bielchowski, a formação tem 2 partes. A construção do subdesenvolvimento e o desenvolvimento. Para mim, não. Para mim, tem 3 partes. Tem o sentido da colonização, que é o Caio Prado, que é a primeira parte do formação. Depois tem, sim, a construção do subdesenvolvimento e a superação. Uhum. Mas, e esse é um ponto que eu nunca vi alguém fazer do formação, a parte final do formação, que é a superação do subdesenvolvimento, ela é contraditória com a primeira parte. Uhum. Porque a primeira parte é aquela coisa do Caio Prado, de causas últimas, institucionais. Uhum. É impossível o país se desenvolver e começou errado. Mas se você ler a última parte, inclusive o capítulo da última parte em que ele compara o Brasil com os Estados Unidos, ele diz, olha, tem condições totais para o Brasil virar desenvolvido. Aparece um otimismo furtadiano com a superação do subdesenvolvimento que não conversa bem com o Caio Prado.
Né? E nesse sentido, a parte final do Furtado, a superação do subdesenvolvimento, lembra muito mais aquela outra literatura que as pessoas chamam de Staple Theory. Né? O Staple Theory é toda uma literatura de historiadores econômicos dos anos 50 que estudaram a superação do desenvolvimento no Canadá, na Austrália e até nos Estados Unidos. O trabalho do Douglas North sobre economia americana nos anos 50... Outro que ganhou o prêmio Nobel. Que ganhou o Nobel. É a aplicação do Staple Theory com algodão para a superação do subdesenvolvimento nos Estados Unidos, que é países especializados com trabalho livre. Tem que ter trabalho livre para gerar mercado interno. Mas países que foram colônias ou são colônias, com mercado livre, que conseguem se especializar numa commodity, essa commodity consegue puxar a saída do subdesenvolvimento, e para o Brasil a nossa commodity era o café. Excelente. Samuel, Excelente. Na década de 40 havia um debate histórico do Roberto Simons e Eugênio Goudin. Perfeito. Se você trouxer isso para hoje, parece insofismável que, embora no percurso não seja isso, mas na reta final parece que o Goudin venceu, porque o ramo agrícola está no estado da arte, né? A indústria antigamente participava com 30% do PIB, hoje está 12%. E você mesmo escreve que talvez não se devesse dar tanta importância à indústria por causa da falta de poupança interna que valoriza o câmbio. Mas você acha que, se viesse o debate hoje, o Goudin venceu? Eu acho que o Goudin venceu. Quer dizer, eu costumo dizer o seguinte: se o Furtado é o melhor cara da época dele, é o melhor que a gente tinha, o Goudin, para mim, é muito impressionante, porque ele era o cara 50 anos na frente do tempo dele, mesmo internacionalmente. Ele é um cara que viu o valor da educação. Assim, tudo isso que deu errado no Brasil, que a gente viveu, o Brasil deu errado, né? Vamos combinar que a gente deu errado enquanto sociedade. Não é nenhuma tragédia, a gente pode arrumar, uma sociedade tem sua história, e em diversas dimensões, principalmente na dimensão social. Não é que deu errado, está dando errado. Está dando errado, né? Sim, pensa assim, Zé. Se alguém chegasse em 1980 para você e dissesse tudo isso que aconteceu, você migraria de país, né? Quer dizer, nessa dimensão, frente às expectativas que a nossa geração tinha lá em meados dos anos 80, ele deu errado. Agora, de fato, tem muitas dimensões sociais, né, que a gente deu certo. O Brasil hoje, o povo brasileiro hoje vive muito melhor do que em 80, e eu acho que os indicadores econômicos que a gente usa não expressam corretamente essa enorme melhora que houve na qualidade de vida do povo brasileiro. A democracia fez muito bem para os mais pobres. Mas essa é uma outra conversa. O Goudin, ele sabia que a gente ia ser essa armadilha da renda média, que a gente não ia andar, porque ele viu o papel da educação, e ele viu o papel da educação porque ele aprendeu economia no Marshall. E você pega os principles, tem muita educação lá. Os principles, você pega na edição, no índice remissivo, vai lá, education, tem um monte de coisa. Inclusive, o Marshall já reconhecia a importância da mãe no ambiente doméstico. Alfred Marshall, grande sintetizador, que foi o primeiro cara que olhou a economia como um campo separado das outras ciências sociais. E o cara que vai falar pro John Maynard Keynes, vai fazer economia. O cara foi... Então, o Goudin, talvez por ele ser muito mais velho, porque é um homem do século XIX, ele tinha 14 para 15 anos na virada do século, ele era muito precoce, ele se formou em engenharia no Rio, acho que com 16, 17 anos, uma coisa assim. E como teu pai e você, ele viveu, vocês vão viver muito, ele passou dos 100, né? Morreu com 100 anos. 100 anos. Morreu em 1986 com 100 anos. Passou dos 100. Passou dos 100. Cumpriu 100. Cumpriu 100. Comemorou 100 anos. O Goudin, então, ele percebia o papel da educação. Tudo que eu falei para você, ele já percebia. E a segunda coisa que ele percebia era... Isso não é totalmente claro nos escritos dele, mas claramente é nessa direção. Ele percebia que a superação do subdesenvolvimento era um problema microeconômico.
Ele entendeu muito bem o Keynes. Se você pegar os princípios de economia monetária, que é o livro que ele escreveu, o primeiro volume em 1948, o segundo volume acho que é de 51, 52. Os capítulos do Keynes são maravilhosos. Ele entendeu o Keynes muito bem. Inclusive, eu costumo dizer que o Eugênio Goudin ele tropicalizou o Keynes. Em que sentido que ele foi uma tropicalização do Keynes? Porque ele percebia a importância de políticas públicas e de intervenção do Estado para suavizar o ciclo econômico de países especializados na produção de commodities. Perdão, ele tropicalizou o Keynes e ele tropicalizou também a estrutura do ensino de economia que ele vai trazer dos Estados Unidos para cá, tá certo? Ele é o cara que estabeleceu os cursos de economia no Brasil, mas ele tropicalizou o Keynes no seguinte sentido: ele pegou o problema do ciclo econômico, que era o problema do Keynes, e diz, esse problema em países desenvolvidos ocorre daquele jeito e a solução é que o Keynes deu. Agora, países subdesenvolvidos, especializados na exportação de matérias-primas, têm um ciclo econômico até mais dramático do que os países envolvidos, porque commodities são muito voláteis. Ele chamava os países subdesenvolvidos de economias reflexas, então aquela ideia centro-periferia ele também tinha com ele, e ele reconhecia que você tinha que ter muita intervenção do Estado, com estoques, com reservas, para suavizar o ciclo. Mais ou menos o que o Chile faz hoje com cobre, o Goudin já via lá nos anos 40. Então ele é um cara que, ao contrário do que as pessoas acham, ele não era contra a intervenção do Estado na economia, principalmente para suavizar o ciclo econômico. Ele achava que para economias rurais, agrícolas, especializadas na exportação de bens de matérias-primas, os instrumentos de suavização do ciclo econômico seriam outros do que numa economia industrial desenvolvida. Mas à época, só para registrar para os nossos internautas, à época ele perde politicamente, vamos dizer, não academicamente, politicamente ele perde o debate para o Roberto Simons. Totalmente. Né? Aliás, para os internautas que não saibam, está disponível todo, na íntegra, o debate. O IPEA publicou o debate, que é um dos grandes... A Fiesp publicou também. Tem a edição da Fiesp. Que é um dos grandes debates, talvez o mais importante debate em economia no Brasil, né? É o debate Simons. Não há a menor dúvida que o Goudin perde. Né? Porque... Perde à época, né? À época, porque o debate foi travado no auge da cheia keynesiana. Sim. E o pensamento da época... E no auge também do Roberto Cochrane Simons, né? Que era um cara influente, né? Claro. Fundador da Fiesp, fundador da Escola de Sociologia e Política, né? E um baita no historiador, que o próprio Celso Furtado usa a história econômica dele. A beça, né? Um belíssimo livro dele. Houve um debate importante na década de 80 no Senado, do Roberto Campos com Severo Gomes. Talvez não com o mesmo brilho, mas naquela ocasião, vamos dizer, o Severo ganhou, né? A lei de informática está vigente até hoje. É verdade. Né? Eu acho que na academia, o Goudin ganhou, o Roberto Campos ganhou. A visão que nós acadêmicos temos da superação do subdesenvolvimento vai ao encontro da visão do pensamento mais liberal brasileiro. Eu acho que na formulação da política econômica, os dois continuam perdendo. Nós tivemos lá uma longa hegemonia petista no Brasil entre 2003 e 2015, 16,5, né? Foram 13 anos e meio de governos petistas até o impedimento da presidente Dilma em meados de 2016, que depois de 3 anos mais liberais com Antônio Palocci, quando assume o ministro Guido Mantega, a formulação da política econômica virou muito intervencionista. É verdade. E os argumentos ecoam ainda o debate Goudin, Simonsen e o debate Severo Gomes, Roberto Campos. E as pessoas que formularam a política econômica naquele período recente avaliaram que os ganhadores do debate foram o Simonsen e o Severo Gomes. O Roberto Simons e o Severo Gomes. Tanto é que a política praticada foi uma política intervencionista, no meu entender, com resultados muito ruins.
E agora que nós temos de novo o terceiro mandato do presidente Lula, a gente vê esse intervencionismo voltando. Então, eu diria assim, do ponto de vista das elites brasileiras, a visão hegemônica é a visão do Roberto Simons e do Severo Gomes, não é a do Gudan, não é a do Roberto Campos. Samuel, perdão. Não, Samuel, eu fico um pouco menos ansioso, porque nós vamos ter você de volta aqui, nós vamos no final daqui marcar, porque essa capacidade dele analisar os grandes autores com essa... 3 horas, por Samuel. Não, então eu já estou mais tranquilo que nós vamos voltar. Mas eu queria, trazendo um pouco para o contemporâneo, então nós vamos voltar a isso. Claro. Mas trazendo para o contemporâneo, se você pudesse fazer não digo um adornamento, mas uma abordagem, que a reflexão dele é recente, sobre o pensamento do André Lara Rezende, porque é um dos caras da história do pensamento econômico brasileiro que continuou, se debruçou, assim como você, se debruçou e reviu algumas coisas, incorporou a MMT, a discussão sobre o quantitative easing, enfim. Como é que você enxerga a contribuição recente do André Lara Rezende? Eu tenho muita dificuldade, mas essa pergunta já me foi feita inúmeras vezes e me pediram que eu escrevesse alguma coisa. Eu escrevi um texto, está publicado naquela revista Insight, uma revista muito boa, com vários... O conselho editorial dela é de primeira qualidade. Muito boa. E foi publicada, acho que no fascículo de agosto do ano passado. Eu acho que o André, eu tenho dificuldade de entendê-lo. Várias coisas que ele fala, me parece que ele está brigando com o espantalho, que não existe mais. Então, por exemplo, a questão da quantidade de moeda, e o que ele sempre fala, que a expansão monetária, o fato da expansão monetária que ocorreu após a grande crise financeira global não ter gerado inflação no mundo, contradiz a teoria neoclássica padrão monetária. E a teoria quantitativa da moeda, enfim. Exatamente. Primeiro que a teoria quantitativa da moeda, ela não é a teoria monetária padrão em nenhum livro texto de economia que eu estudei, que eu tenho estudado. E eu não acho que há essa contradição. A gente trabalha com modelos em que moeda é endógena há pelo menos 20 anos. É verdade, o André tem razão, que... O próprio velho Rangel, a discussão moeda endógena, ele já faz lá atrás também. Então, mas isso foi no campo da heterodoxia. É verdade. Ele faz uma crítica à ortodoxia. À ortodoxia, você tem razão. E eu acho que a crítica do André à ortodoxia, nessa questão da endogeneidade da moeda, ela se aplica até uns 25 anos atrás. Verdade. Mas de lá para cá, se você pegar todos os livros textos de economia e o modelo usado por todos os bancos centrais do mundo, a moeda é endógena. Os bancos centrais e a variável que formula a política econômica, política monetária, é a taxa básica de juros. É a taxa que o Banco Central cobra no mercado de moedas, no mercado em que ele empresta ou toma emprestado dos grandes bancos, que são os dealers com ele. Então, essa questão de endogenia, isso já está resolvido há uns 20, 25 anos. A questão da teoria quantitativa da moeda e qual é a relação entre moeda e inflação, a gente sabe que não existe, porque a dinâmica da inflação é dada por uma equação que se chama curva de Phillips, que tem 4 determinantes. A inflação é a resultante de 4 forças. Você tem o passado, que é a inércia, tem o futuro, que é as expectativas. Então, tem essas 2 dimensões temporais. Tem uma dimensão espacial, que é o câmbio. Choques e o estado da economia, se tem pleno emprego, se está além do pleno emprego ou está aquém do pleno emprego. Então, a resultante dessas 4 forças é que vai determinar a dinâmica da inflação. Isso está dado nos livros textos, a gente estuda. Então, tem várias das coisas que o André fala que me parece que ele está lutando com um espantalho do que ele chama de pensamento convencional. Me parece que tem
uma divergência. Ele rejeita a teoria de fundos imprestáveis na determinação do juro real. E aí acho que é uma divergência com relação à teoria ortodoxa, no que eu consigo entender do que o André fala, que é a teoria de juro real que a gente usa nos nossos modelos é a teoria do Irving Fisher. Você pega lá Theory of Interest, Irving Fisher, um livro publicado, um grande economista americano, o maior economista americano da primeira metade do século XX. E o Irving Fisher é o cara que fez a teoria da taxa de juros que a gente usa hoje. Taxa de juros, para a gente, é o que o Fisher fez. E para a gente, a taxa de juros é um preço intertemporal. O Keynes, na teoria geral, ele rejeita essa teoria da taxa de juros. Se você for no capítulo 12 e 13 da teoria geral, 12 e 13. Ele faz a formulação que é a formulação adotada pelos heterodoxos brasileiros até hoje. O juro é o preço da liquidez. O novo keynesianismo. O novo keynesianismo, não sei. Sim. Mas podemos até conversar, acho que é um pouco diferente o novo keynesianismo. Aqui eu estou falando de uma certa leitura mais radical do Keynes, feito pela Conceição Tavares, na tese de titular dela, nem na livre docência, nem doutorado, na tese de titular dela tem uma leitura bem radical do Keynes, que foi formulada de maneira mais elegante, mais consistente, na tese de doutoramento do Mário Poças, que foi o aluno mais brilhante. Mário Luiz Poças. E essa formulação, ela é que deu muitos anos aulas sobre Keynes, inclusive, na Unicamp. Na Unicamp, hoje é professor titular da Federal do Rio de Janeiro, um cara que hoje acho que ele é especialista em OI. E um grande professor. Né? Um dos mais inteligentes economistas que tem, né? Um cara, um QI altíssimo. Foi professor orientador da atual ministra Esther Dweck. Então, você tem uma certa leitura do Keynes, que é muito popular no Brasil, que tem base, ou seja, você pegar os capítulos 12 e 13 da teoria geral, está lá, que é o juro é o preço da liquidez. Ou seja, os juros não estaria impactado na questão, como preço do tempo. Tá? O Keynes é um autor ambíguo, porque quando você vai para o capítulo 17 da teoria geral, aí você tem lá espaço para uma leitura mais neoclássica do Keynes. Não foi à toa que foi a partir do capítulo 17 que o Hicks fez o ISLM, o famoso artigo dele de 37. A partir de uma resenha pedida pelo próprio Keynes. Exatamente. Né? Bom, os grandes autores têm essa complexidade e são passíveis de diferentes interpretações, mas a interpretação famosa no Brasil da teoria de juros, que é o juros não é o preço intertemporal, o juro é o preço da liquidez, a opção que está no capítulo 12 e 13 do Keynes. Então, você pode dizer que tem uma matriz keynesiana puro sangue lá, e nós não, os ortodoxos, isso do Keynes a gente não pegou. A gente continua com a teoria do Irving Fisher de que o juro é o preço do tempo. Mas e a liquidez? Onde que aparece? Ela aparece, a gente tem. Mas ela aparece não no juro da taxa básica, ela aparece numa coisa que a gente chama no prêmio de duração. No term premium, né, que é o prêmio de alongamento de dívida. Então, aparece essencialmente a partir de uma teoria de portfólio, que é como está no capítulo 17 do Keynes. Então, a impressão que eu tenho é que o André Lara Rezende, ele rejeita a teoria tradicional de formulação dos juros, que formula o juro como fenômeno real. Para o Irving Fisher, o juro ocorreria mesmo numa economia não monetária, numa economia de trocas. Você teria o juro real. Evidentemente, o juro nominal é um fenômeno que tem uma dimensão real, que é o juro real, e tem uma dimensão monetária, que é a inflação, que é o juro nominal. É o juro real mais a expectativa de inflação. Né? Então, juro nominal é um fenômeno ambíguo, mas o juro real, para nós, é um fenômeno real associado à teoria do Irving Fisher. Eu acho que o André rejeita isso, mas eu tenho muita dificuldade em entender exatamente o que ele põe no lugar. É o que eu consigo elaborar agora, das ideias do André. Desculpa, por favor. É sua, a próxima, mas eu queria, se você travou contato, e agora, mais do que nunca, é importante conhecer, porque ele vai virar presidente do Banco Central,
Acho que a sabatina é dia 9 de outubro, sei lá. Se você leu o Galípolo e o Beluso, esses 3 livros dele, como é que você analisa Gente, o Galípolo? Eu nunca li o Galípolo, é uma falha. Você tem que ler o Galípolo agora. Tem que ler. Preciso ler. Uma falha imensa. Eu não li, não. Não leu nada? Nada. Eu já fui a 2 palestras do Galípolo e eu posso emitir opinião um pouco do que eu vi ele falando nessas 2 palestras. Então imita, vai. Claro. O que eu acho? Eu acho ele muito jovem. Né? Ele não tem um currículo muito... Robusto. Não, eu acho que ele é jovem. Você endossa a crítica do Schwartzman sobre... Acho que sim, mas quer dizer, acho que ele tem pouca experiência. Agora, ele tem uma passagem, até onde eu sei, bem sucedida pela Faria Lima. O que significa que movimentos de mercado ele entende. Então, isso acho importante. É um cara experimentado, ganhou dinheiro, aparentemente, pelo que eu sei. E eu, como economista neoclássico, eu respeito quem ganha dinheiro honestamente. Para mim, quem ganha dinheiro honestamente... É competente. Né? Então, eu acho que tem um lado do Galípolo que a gente tem que respeitar. E aí, concordando com Alexandre, eu acho que ele tem uma característica muito importante, que é o presidente Lula confia nele. Me parece que muito dos ruídos que ocorreram nos últimos 1 ano e meio do presidente Lula com a atuação do Banco Central é fruto de uma desconfiança que o presidente Lula tinha a respeito das reais intenções do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele achava, ou ele avalia, acho que ele avalia que o Roberto Campos Neto está a serviço de construir a candidatura do Tarcísio, está a serviço de tornar a vida do Lula pior, para que ele chegue mal em 26 e as condições de reeleição do Lula não sejam dadas. Eu acho que o Lula está totalmente errado nessa avaliação, consigo argumentar com facilidade, mas verdade é que o Roberto Campos Neto deu motivos para o Lula fazer essa avaliação. E isso torna a gestão da política monetária muito difícil, porque você tem um presidente da República que não confia nas reais intenções do presidente do Banco Central. É muito ruim isso. Né? O fato do Galípolo... Muito bem analisado isso. Né? O fato do Galípolo ser uma pessoa da confiança do Lula vai desinterditar esse canal. Eu acho que a qualidade da política monetária, a eficácia, a efetividade da política monetária vai aumentar e isso é importante. E o Galípolo tem uma coisa, isso eu posso testemunhar porque eu fui professor dele, ele é meu amigo até hoje. Ele é estupidamente inteligente. Ele parece ser inteligente. Ele é um cara inteligentíssimo e ele tem uma coisa, um traço comportamental que agrega. Entende? Ele é um cara, por exemplo, se eu comparar com o Ciro, que é um cara que eu admiro. O Ciro é difícil, o Ciro Gomes. É um cara difícil ele briga até com o irmão, tá certo? O Ciro Gomes. O Gomes é difícil. É difícil. É um adjetivo não, eu tô singelo para caracterizar. Difícil, Suave. Suave. O Galípolo tem uma capacidade, ele é de origem uruguaia, e de chegar, ele tem uma capacidade de chegar, eu acho que parece um back uruguaio ou um atacante uruguaio, né? É impressionante. Então ele é inteligente, ao mesmo tempo ele rompe, e rompe de uma forma suave, você está entendendo? É um menino que vai longe. Eu diria que em setembro, nós estamos em setembro, é um nome para ser observado para outras tarefas até. Candidato a governador de São Paulo, candidato a outros cargos. Claro. Ele é uma trajetória. Eu sei porque eu convivi com ele na Secretaria dos Negócios Metropolitanos. É impressionante. Em 20 dias do governo Serra, em 20 dias, ele entrou como assessor do Portela, Zé Luiz Portela. Em 20 dias ele era quase o secretário. Tá. É impressionante. A gente precisa de quadros bons, ele é impressionante. De bons executivos. Um policy maker, entendeu? Você falou num artigo seu que você acredita o fracasso do governo Dilma ao final do governo Lula. Esse crescimento do Brasil é medíocre, mas em 2010 o Brasil cresceu 7%. E você pode elaborar um pouco mais isso aí? Eu acho que tem uma questão, quer dizer, a gente passou
de 2014 a 2016 pela maior crise da nossa história, né? E depois, além de termos passado pela maior, ou segunda maior crise da história, né, junto com a crise de 81 a 84, a gente teve a recuperação mais lenta da história. Então, a gente chegou muito mal lá. Tem toda uma discussão de por que foi tão ruim e tal. Essa discussão eu já fiz muito, poderia até fazer aqui. Mas eu não acho muito produtiva essa discussão ainda. Talvez a gente tenha que esperar um pouco mais a passagem do tempo e o benefício do olhar retrospectivo para olhar para a crise. Mas, Luiz, o que dá para a gente dizer, sem nenhuma dúvida, pode colocar quem você quiser na mesa para discutir comigo, a pessoa não vai conseguir discutir comigo esse tema, é que a política econômica praticada entre 2017, 2007 e 2013, vamos parar em 13, tá? De 2007 a 2013, considerando como base 2006, a política econômica de 2007 a 2013 era insustentável macroeconomicamente. E eu sugiro a gente olhar 5 variáveis que documentam isso. O que aconteceu com o superávit primário estrutural? O que aconteceu com as exportações líquidas? O que aconteceu com a diferença entre salários reais e produtividade do trabalho? O que aconteceu com a rentabilidade das empresas? Eu gosto de usar aquela medida da economática para as empresas abertas, que é a razão, lucro antes de juro, impostos, depreciação e amortização, LAGIDA, que é uma medida de geração de caixa líquida da empresa, sobre o faturamento delas, líquido dos impostos, né, que os contadores chamam de receita operacional líquida. Se você olhar a rentabilidade das empresas abertas brasileiras medida pela razão LAGIDA, receita operacional líquida, ela cai quase 10 pontos percentuais. E, finalmente, a inflação de preços livres sai de 3 para 6,5. Tudo isso entre 2007, tomando como base 2006 e 2013. As exportações líquidas, elas saem de 4,3% do PIB de superávit para um déficit de 3,7%. 2013, antes do preço das commodities cair. Tal. É uma virada, estou usando contas nacionais a preços constantes de 95, de 8 pontos, na verdade dá 8,2, 3,9, dá 8,2 pontos percentuais do PIB. Considerar a base de 2006, a gente cresceu nesse período 30%, a absorção cresceu 41%. Então, claramente, a gente nesse período praticou uma política não sustentável e essa política não começou com a Dilma, ela começou no Lula 2. É muito claro, é só olhar os números. Então, a nossa crise, ela começou a ser gestada no segundo mandato do Lula e não no primeiro mandato da Dilma. Esse é meu ponto. Já discuti com o ministro Fernando Haddad algumas vezes, ele discorda, ele acha que a conta fica com a Dilma, eu acho que não, para mim a conta fica o início da conta fica no segundo mandato de Lula, e os 7,5% de crescimento em 2010 não foi nada, foi reversão da crise de 2009. A gente cresceu meio, deu 7 e pouco. Se pegar o crescimento médio no biênio 2009-2010, dá uns 3,5%. Não tem nenhuma anormalidade. Então não tem nada demais naquele crescimento. Agora, Samuel, deixa eu fazer um registro aqui, mais de natureza política, mas daí eu queria que você entrasse do ponto de vista econômico mesmo, até porque um dos seus amigos especiais, aliás, é meu amigo também, Marcos Lisboa, foi secretário de Política Econômica na gestão do... Mas eu queria chamar a atenção para a coisa política, que é o seguinte: o Palocci, que é um cara extremamente inteligente, como ele é azarado, né? Quer dizer, ele estava lá no governo, tá? Tem um episódio lá da casa dos moços de Ribeirão, né? E o caseiro dizia: não, o senhor estava, não estava, o senhor frequentava, não frequentava.
esqueci o nome do caseiro, e aí aparece um dinheiro na conta do caseiro, aí o presidente da Caixa manda divulgar, não sei o quê, e era um dinheiro legítimo que o cara recebeu. Essa história... Aí ele volta. Não, eu estou falando político. Aí ele volta. Ele volta, virou ministro da Casa Civil, teve um papel importante, um cara estupidamente inteligente, teve um papel importante na reeleição, né, da Dilma. Na reeleição. Não, né? na eleição da Dilma. Na eleição da Dilma. Em 2010. Na eleição da Dilma, coordenou junto com o Zé Eduardo Cardoso e tal. Aí, e o Zé Dirceu, lembra? Eram os três porquinhos, os três não porquinhos, é. O Zé Dirceu e o Zé Eduardo Cardoso. No interstício temporal entre outubro, que a Dilma já estava eleita... Em janeiro ou fevereiro. Ele ia a dezembro. Descobre-se que a Projeto recebeu 70 milhões de consultoria. Como é que descobriu isso? Teve um negócio aqui dos fiscais da prefeitura, que não sei por que razão vazou os ISS, e a consultoria Projeto recolheu direitinho o ISS equivalente aos 70 milhões. Aí a imprensa foi em cima, a própria Dilma, sei lá quem, aí foi em cima, e aí, como é que é isso? Não, isso é consultoria. Quais os clientes? Não posso falar porque é sigiloso. Bom, aí ele caiu de novo. O azar que eu digo é o seguinte, vazou o ISS, né? Quer dizer, é impressionante, né? O cara voltou, ele conseguiu voltar como ministro da Casa Civil, e aqui é um azarado, né? É um cara gênio, né? É uma tristeza para o Brasil a gente perder um capital humano com a qualidade dele. Estupidamente inteligente, né? Estupidamente. Ó, o Marcos, meu amigo direto, a gente conversa. Eu fui colega de sala dele, né? Ele tinha uma sala na EPG minha do lado. Marcos é meio geninho, assim, realmente o Marcos é muito inteligente, é uma coisa impressionante. Marcos me disse que das pessoas mais inteligentes que eu conheceu na vida foi o Palocci. Aí foi professor em Stanford, o Marcos, né? Então, tem um monte de gente muito inteligente no departamento de economia de Stanford, e o Palocci era um cara que impressionava o Marcos no dia a dia, né? Essas duas histórias que você contou são verdadeiras, elas ocorreram. Acho que ambas o Palocci foi pouco cuidadoso, e para o país é uma tragédia. A Zeina Latif, no livro dela, ela tem um livro muito interessante, fala sobre várias coisas e de obras públicas. Então ela diz o seguinte, que no Brasil tem 7 mil obras públicas paradas. É por causa do TCU, é por causa do Ministério Público, a empreiteira faliu, o reajuste de contrato não saiu, projeto mal feito, etc. Dessas 7 mil, só 10% é por falta de dinheiro. E com essa avalanche de emendas, você vê novos lançamentos de novas obras públicas. Por exemplo, no Amapá vão fazer 2 quadras de esporte, que, vamos dizer que isso não gera produtividade. O crescimento não vai vir de quadras de futebol, esse tipo de coisa, né? Como é que difícil explicar isso para os políticos, não? Não, acho que aí você tem duas coisas. Tem, primeiro, um problema dramático que a gente tem para obras de alta complexidade, né? Fazer uma grande rodovia, uma ferrovia e tal. Aí tem um problema institucional, né? A gente não tem uma forma de contratar um projeto básico de boa qualidade para fazer a licitação. Então, em geral, você licita aquela obra com um projeto básico ruim. Quando a empresa começa a fazer a obra, descobre os problemas. Isso dá ensejo a aditivos. E esses aditivos acabam... Por outro lado, a empresa, quando entra no leilão, ela já sabe que vai acontecer tudo isso. Então, ela também dá um preço baixo demais, faz uma competição predatória. E, bom... um monte de problemas, né? Aí a gente precisa criar mecanismos mecanismos institucionais para que o Estado consiga licitar a confecção de projetos básicos e executivos de boa qualidade, para que a licitação seja muito mais transparente, mais clara, de melhor qualidade e tal. Tem também toda a inovação jurídica que precisa para a gente dar um poder melhor, um desenho melhor
do seguro de desempenho, né, do performance bond, que é um instrumento que poderia reduzir muitos dos problemas. Então eu diria, nas obras de grande complexidade, tem uma agenda de melhora institucional que a gente precisa tocar. Acho que esse monte de obra parada é um outro problema. É muito associado à lógica da sobrevivência política do deputado ou do senador e o papel e a capacidade que o legislativo foi tendo com o tempo de avançar sobre o orçamento. Eu sou colunista da Folha, escrevo toda semana uma coluna, e em 2013 eu escrevi uma coluna contra o orçamento impositivo. Meu argumento era que o desenho do presidencialismo brasileiro ele não orna bem com o orçamento impositivo, que é uma instituição do presidencialismo norte-americano. O presidencialismo norte-americano não tem nada a ver com o presidencialismo brasileiro. O presidencialismo norte-americano é um presidencialismo em que o presidente é fraco, o poder forte é o legislativo, e você tem um legislativo com uma baixíssima fragmentação partidária, é bipartidário. Então o presidente ele apita pouco. E nesse sentido, nesse desenho institucional, o orçamento ser todo do legislativo faz sentido. O Brasil, bom, já não tem nada a ver com isso, né? O Brasil, você tem que ter um presidente. O presidente brasileiro é muito forte. Na transição democrática, houve uma sabedoria dos políticos que mantiveram diversas prerrogativas dos presidentes ditadores militares, perceberam que aquele presidente forte era necessário, porque o presidente do interregno democrático entre 1946 e 64 era um presidente fraco, e aquela fraqueza gerava seguidas crises, como a gente viveu naquele período. E, portanto, o nosso desenho institucional é um Congresso muito fragmentado, com uma capacidade grande de representar os interesses da sociedade, talvez até excessiva. Um presidente muito forte, que com essa força coordena a bagunça que é o Congresso. E aí um presidente muito forte não vira tirano, porque você tem controles no judiciário muito fortes também. E aí você tem um equilíbrio que a coisa minimamente funciona. Ora, esse desenho ele tem um problema dramático, Luiz. O problema é o seguinte, ele depende muito da qualidade da liderança. Quando a gente elegeu presidentes que não têm muito apetite por dia a dia da política, né, Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro, pessoas muito diferentes entre si, mas que tinham essa característica em comum, que é o baixo apetite para a política, você criou um vazio. Para a política e para a gestão mesmo. Acho que a Dilma até tinha mais para gestão, mas acho que ela era meio ruim nesse tema. Ela tinha gestão, mas não tão eficiente. E o Bolsonaro nada. Nada. Bolsonaro, sei lá, queria dar golpe, né? Tinha lá outra agenda do Bolsonaro. Mas a gente elegeu presidentes com pouco apetite, isso criou um vazio que o Congresso ocupou. E eu acho que esse enorme de obras paradas é fruto dessa lógica muito paroquial no uso de parte expressiva do orçamento discricionário, que era lá atrás, na época do FHC e do Lula 1, era 2% do orçamento, e agora virou 25% do orçamento livre. Acho que do orçamento total era até menos de 1%, era quase nada. E hoje é 25%, 23% do orçamento discricionário, que é uma loucura. É uma loucura. Aquele dinheiro livre que o executivo que foi eleito tem para fazer política, ele já não tem mais. Eu sou totalmente contrária esse peso maior do legislativo na execução do orçamento. Acho que o presidente Lula está tentando desfazer, está tentando colocar o gênio de novo dentro da lâmpada. Com a ajuda do Supremo, talvez a gente avance um pouquinho. Mas esse bando de obra parada mostra que a gente tem algum problema sério na nossa lei orçamentária, né? Porque, com paroquialismo ou não dos deputados, a gente deveria ter uma lei orçamentária que garantisse que só ia ter liberação para nova obra quando as outras fossem terminadas. Aí tem uma questão técnica, eu não sou especialista, mas tem problemas aí. Ô Samuel, eu acho que eu queria que você pudesse fazer uma avaliação ainda que sucinta, mas a história vai julgar, já está julgando ele bem, mas eu acho que a história vai julgá-lo melhor ainda. Os dois governos FHC, né? Do ponto de vista ético, comportamental,
da figura presidencial e foi muito criticado, mas deixou muita coisa interessante, né? Você não acha? Bom, eu sou suspeito, né, que eu tenho uma proximidade. Eu acho que a esquerda tratou muito mal do governo FHC, foi injusta com o FHC. O discurso de herança maldita do Lula, ele está fatalmente errado. E se a gente pega o governo FHC e compara com toda a hegemonia petista, que ficou e está ficando um tempo muito maior, do ponto de vista do desenvolvimento institucional do Brasil, o FHC em 8 anos fez muito mais do que o petismo em 14 anos. Muito mais. Assim, o petismo não tem grandes legados institucionais. O primeiro grande legado institucional do petismo é a reforma tributária, que foi aprovada ano passado. Mas é o primeiro grande legado institucional do peso dos legados que o FHC tem. O petismo, os governos petistas foram governos das vacas gordas. Tem dinheiro, vão gastar. O FHC não, foi um governo das vacas magras e que crise de energia, por exemplo. Deixou um legado que está... Se olhar o Brasil hoje, as instituições que a gente tem são as que ele construiu. Quem veio depois aportou pouco em relação... E acho que houve muita involução. Por exemplo, a lei do petróleo que o PT fez em 2010 é claramente uma involução em relação à lei do FHC. Tanto é que a gente só destravou o pré-sal quando nós mudamos essa legislação lá em 2015 ou 2016 no projeto do Serra, que arrumou um monte de coisa que estava errada no marco regulatório do petróleo do PT. Então eu acho que os 8 anos do governo FHC foram um período de enorme mudança, avanço institucional do Brasil, e ao contrário do que os petistas dizem, na área social não há diferença marcante entre o período petista e o período FHC. Por exemplo, tem um cálculo do meu amigo Manuel Pires, que está no blog do IBRE, sobre avanços, ganhos de salário mínimo no período FHC. Não teve nenhuma grande diferença, a velocidade com relação ao período subsequente. Aposentadoria rural, instituição do SUS, o começo do programa Bolsa Família, um monte de coisas na área social foram feitas no período FHC. Tem aquele livro, A Política das Políticas, organizado pela Marta Reteste, professora aqui da USP. Se você for no capítulo de reforma agrária lá, você vai ver que desapropriação de terras para fins de política de reforma agrária, o FHC fez na mesma velocidade que o Lula fez. Não tem nenhuma grande diferença. O José de Souza Martins chama atenção para isso também, né? Então, assim, se você comparar a hegemonia tucana, não estou falando do partido tucano, porque o partido tucano não era um partido social-democrata. Se a gente olhar a história da social-democracia no mundo, ela se aproxima muito mais da evolução do PT do que da evolução dos tucanos. Então, apesar de ter social-democrata no nome, não era um partido social-democrata. Mas, do ponto de vista das políticas efetivamente executadas, o governo FHC foi um governo social-democrata, não é um governo de centro-esquerda, de centro-direita, desculpe, é um governo de centro-esquerda, social-democrata, só que ele não era um governo intervencionista. Na regulação dos mercados, ele era liberal. Essa é a grande diferença com o período petista. Costumo dizer assim, o petismo é a social-democracia nacionalista e intervencionismo. E os 8 anos do governo FHC é uma social-democracia globalista, como era a terceira via da época. Então, ele entendia que a gente tinha que privatizar, tinha que modernizar as relações produtivas no país. Mas do ponto de vista de estabelecer as bases para a rede de bem-estar social, de proteção social, que é a característica básica da social-democracia europeia, isso o FHC fez na mesma velocidade com que o petismo fez no Brasil. O que diferencia os dois é o petismo querer fazer indústria naval, é o petismo colocar 10% do PIB no BNDES. Essa que é a diferenciação dos dois. Não é na social-democracia. Samuel, nós temos ainda 5 minutinhos, né? Eu queria me prevalecer dessa tua capacidade analítica aguda, né? É impressionante. E é uma capacidade de verbalização. Você pensa e verbaliza com a mesma qualidade e velocidade. Se pudesse
analisar o Fernando Haddad. Quer dizer, você conhece ele a fundo, até por discussões que já tiveram, né? Você, quer dizer, o intelectual, o economia, ele não chega a ser um economista, mas é o policy Estudou maker, economia, estudou, né? E o político. Eu diria assim, Qual a necessidade intelectual que você sempre teve? É um prazer aqui eu falar do Fernando. Eu conheci o Fernando no Colégio Bandeirantes. Porque eu nasci 24 de janeiro de 63. Ele nasceu 25 de janeiro de 63 na maternidade São Paulo. Então fomos colegas de berçário, apesar da gente não se lembrar disso. Mas nos encontramos no Bandeirantes. Eu fazia biológicas, ele fazia exatas. E o Fernando sempre foi ótimo aluno, né? Ele era da melhor turma de exatas do Bandeirantes, que não era pouca coisa. Era a famosa 316. Ele era aluno da 316, me lembro até hoje. E aí ele fez direito. Dá para perceber que ele é agudamente inteligente. Ele é muito inteligente, sempre foi. Ele fez direito, eu fiz física. E aí nós dois prestamos AMPEC, ele um ano antes de mim, porque eu fiz mestrado em física, ainda me atrasei um ano. Então, nos reencontramos no Instituto de Economia da FEA USP. E no departamento de economia lá da FEA USP, eu entrei no mestrado, ele estava no segundo ano do mestrado, nos reencontramos lá. E depois eu fui assessor do senador Tasso Gereissati entre 2003 e 2010. Interagimos bastante na tramitação da Lei das Parcerias Público-Privadas, que tinha começado quando ele era secretário do ministro Guido Mantega no Ministério do Planejamento, lá nos primeiros anos do governo Lula. E depois, quando ele era ministro da Educação, o senador Tasso sempre deu muito apoio à agenda do MEC, do Fernando Haddad, no Senado Federal. Em particular, a bancada tucana no Senado sempre apoiou o ProUni, a Fundeb, a reformulação do Fundef e outras iniciativas do MEC. Sempre foi um senador muito leal e aliado das agendas da educação tocadas pelo ministro Fernando Haddad, que é avaliado por todo mundo como um excelente ministro da educação, né? Eu acho assim, já falei isso para ele, do ponto de vista da economia, como economista, a divergência que eu tenho com ele é na questão externa. Na questão doméstica, o Fernando é um economista que se distancia de teoria monetária moderna. No meu entender, ele se distancia desse keynesianismo exagerado, que quase enxerga um mundo sem restrições de recursos, que no meu entender está na tese de titular da Conceição e depois foi formalizado de maneira mais consistente na tese de doutorado do Mário Postas, e que perpassa a academia brasileira, porque esses dois departamentos, a Unicamp e a Praia Vermelha, têm um impacto muito grande. Ainda tem um impacto nos diversos departamentos de escolas públicas Brasil afora, né? Então, e o Fernando não. Na parte fiscal, ele é um homem conservador. Eu costumo dizer que eu acho que ele tem essa característica, até porque, por ser filho de imigrante e ter tocado uma lojinha na 25 de março, né? Quer dizer, ele já fechou caixa, ele já olhou estoque, ele tem um lado do Fernando... Do mundo real. De mundo real, que eu acho que facilita ele no diagnóstico da restrição fiscal. As diferenças que eu teria com ele como economista é na questão externa. Ele é formado, né, fez doutorado na FEFELESH em filosofia, e acho que a teoria da dependência deixou uma marca. Não só a teoria da dependência, mas os estudos de escravidão daquela primeira grande geração de estudantes do Florestan, né? O Iane, o Fernando Henrique. Um jeito de pensar em que o resto do mundo mais limita do que ajuda o desenvolvimento econômico brasileiro. Ele é um digno representante do departamento francês de ultramar, é isso que você quer dizer? Eu acho que sim. Acho que na economia, nas relações que o Brasil estabelece com o resto do mundo, ele é um legítimo representante de um departamento francês de ultramar, e é nessa dimensão que a gente discorda.
Então eu digo, Fernando, isso não aconteceu, o Brasil nunca foi explorado por ninguém, isso não existe, Fernando, faz a conta, vou te mandar o trabalho sobre a Light do meu aluno, olha o que a gente pagou na dívida externa, olha o custo da dívida externa brasileira quando a gente não tinha dado nenhum calote no primeiro e segundo império. Não tem isso, Fernando, a gente se defende bem. As elites brasileiras, uma coisa elas fizeram bem, elas não deixaram o mundo roubar a gente. Isso as elites brasileiras souberam fazer. Elas monopolizaram o roubo. Exatamente. Os problemas nossos são nossos. Foram nós que criamos o mundo. Então, acho que aí a gente tem uma divergência. Eu entendo, Samuel, mas tem a questão tecnológica, a dificuldade, os monopólios, e aí a gente tem uma conversa por aí. Vocês têm uma grande coisa em comum, vocês dois, a honestidade intelectual, né? Sim, sim. Então, não, com certeza, o Fernando... Aí você me perguntou da coisa de ser político, tá, né? E daí, o Fernando certamente tem uma enorme honestidade intelectual, só olhar as coisas dele. Agora, como político, você tem que fazer algum tipo de concessão, né? Então, por exemplo, eu já discuti isso com ele. Essa coisa de dizer que o problema fiscal é do Paulo Guedes, isso não é verdade, né, Márcio? Paulo Guedes, a herança fiscal do Paulo Guedes, com todos os problemas, ela é positiva. A gente fez um ajuste, a gente não percebeu isso ainda. O ajustamento fiscal, o ajuste fiscal que o Paulo Guedes fez em 21 e 22 é incrível. Com todo o problema de PEC dos precatórios e PEC kamikaze, ele deu uma base que o governo Lula está se beneficiando muito, porque ele passou um gasto primário descontando aquela negociação que houve da União com a Prefeitura de São Paulo por conta do aeródromo do Campo de Marte. Ele entregou o gasto primário em 17%, 17,9% do PIB. Hoje está em 19,5%. Então, se o Paulo Guedes não tivesse feito a intensidade de ajuste fiscal que ele fez, o Lula não tinha condições de aumentar o gasto, tudo que ele aumentou. Então, teve uma base de ajuste fiscal que veio do governo Bolsonaro, impressionante. E operou o Paulo Guedes sob o comando do Bolsonaro, o que não é mole, né? Olha, é uma loucura. Assim, a gente não gosta do Bolsonaro, né? A gente não gosta do Bolsonaro. Ninguém queria ser o economista do Bolsonaro. E ele ainda bem que a gente teve um economista com a qualidade ficou em colo, entendeu? Passou os 4 anos lá e tocou o país. E eu ouso dizer... Ele entrou como posto Ipiranga e saiu como posto Ipiranga, né? E eu ouso dizer que o Paulo Guedes elegeu Lula. O ajuste fiscal do Paulo Guedes elegeu Lula. Lula tem que agradecer ao Paulo Guedes a eleição dele. Eu não diria elegeu, mas viabilizou o mandato. Exatamente. Não, viabilizou o mandato com certeza, mas se ele abrisse os cofres... Olha, eu estou fazendo essa conta... Entendi. Se ele abrisse os cofres... Entendi. Tá? O que dá para dizer, Zé Márcio, é que o petismo, em 2014, para ganhar uma eleição, fez mais do que Bolsonaro em 2022. Tanto no Tesouro Nacional, quanto no Banco Central. Entendi. Se você olhar o que o Tombini fez com o swap cambial entre março de 2013 e outubro de 2014, numa economia que tinha um déficit de transações correntes de 4,5% do PIB, e, portanto, não tinha nenhum motivo técnico para suavizar o câmbio tinha que desvalorizar, dá para dizer que a atuação do Banco Central no câmbio entre 2013 e 2014 interferiu naquela eleição. Roberto Campos Neto não fez nada disso. Pouca gente chama atenção para isso daí. Então, o Lula não tem nenhum motivo para achar que o Roberto Campos Neto está atrapalhando ou atrapalhou ele. E Paulo Guedes, idem. Samuel, uma maravilha, uma verdadeira aula magna. Então fica combinado que você rapidinho volta, porque maravilhoso, né? Metade do que eu preparei não foi perguntado. Voltarei da próxima vez. Ó, será um prazer. Maravilhoso. Realmente uma verdadeira aula magra. Somos teu fã e está explicado por quê, né? Claro, com certeza. Obrigado, Samuel. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Agradeço a todos. Então teremos a volta do professor Samuel Pessoa
no podcast Conversar. Obrigado a todos.